Garamboni, Palmeiras e Flamengo são hoje as maiores superpotências do futebol sul-americano mesmo, né? Me parece. O jogo é a continuação, digamos assim, de uma rivalidade que vem se tornando talvez a maior do futebol brasileiro. E com razão, né, Garamboni? Boa noite, Tardan. Boa noite ao povo do povo. É verdade, você falou bem, né? A gente... lá atrás as pessoas falavam muito que poderia haver uma espanholização do futebol brasileiro, que seria você ter apenas dois times, né, como a Espanha tem, Real Madrid e Barcelona, eventualmente o Atlético de Madrid faz uma graça ali, dominando o cenário do futebol. Não chega a ser uma espanholização, na verdade, né, porque a gente tem outros times fortes e que batem de frente. Se fosse assim, por exemplo, o Fluminense não teria ganho do Flamengo, né, por exemplo, no Fla-Flu, e outros times não teriam batido o Palmeiras. Mas eu acho que realmente os dois hoje meio que brigam por essa hegemonia, né? E você começou bem a sua exposição, que é o seguinte, né? Quem deve estar muito infeliz são os são paulinos, santistas e gremistas, né? Porque eles não têm para quem torcer. Porque um deles vai ser tetra, né? Porque eles são tricampeões também, e finalmente a gente vai ter um time brasileiro dominante na Libertadores, e se aproximando, inclusive, dos bicho-papões argentinos, né? O Boca tem 6, o Independiente tem 7, então quem vencer pode até começar a lutar a um projeto aí de médio prazo de ser o grande campeão da Libertadores, né? Então vai ser muito interessante esse jogo do ponto de vista esportivo e até mesmo, assim, social. Essa vai ser a 6ª vez seguida que um time brasileiro ganha a Libertadores, né? Nas últimas 5, o Flamengo ganhou 2, o Palmeiras 2 e o Fluminense, você lembrou que ganhou do Flamengo recentemente, o Fluminense ganhou 1. O domínio brasileiro no torneio... tivemos o Botafogo, né? O Botafogo. É verdade. E o Botafogo, claro, muito bem lembrado. É mais um sinal de concentração, como você está falando, de investimento em poucos clubes, né? É verdade. O que aconteceu, a gente jamais imaginou que fosse acontecer, né? A gente sabe que na América do Sul a situação econômica dos países é sempre muito instável, né? Então você sempre tem, às vezes, o país muito bem economicamente, depois ele tem uma queda, depois ele tem uma estabilização, e isso acaba afetando também, não só na vida, no dia a dia do cidadão, mas também no futebol, porque isso impacta no salário, impacta nas receitas publicitárias. Só que nos últimos anos, diria até uma década e pouco, o Brasil chegou nesse topo, nessa estabilidade e tal, e não caiu. Então, assim, os clubes brasileiros começaram a ter uma saúde financeira maior do que os vizinhos, maior do que os argentinos, maior do que os uruguaios, e aí você vê um domínio em campo, assim, evidente, né? Por mais que a gente ache que não, por exemplo, o Racing fez a semifinal com o Flamengo, e muita gente achou que dessa vez um argentino ia tirar, né, um pouco essa hegemonia brasileira, mas não teve jeito, o Racing não teve força para eliminar o Flamengo, que nem estava muito bem, mas conseguiu aí literalmente a força da sua camisa recente e chegar a mais uma final. E eu acho que talvez a tendência seja continuar. E tanto é que a gente olha, Tardan, por exemplo, a gente está vendo aqui, um amigo meu me colocou que a Portuguesa de Desportos do Rio de Janeiro, né, que é um time de recursos mais escassos, já contratou um argentino. Então, assim, você vê a quantidade de jogadores sul-americanos que aportam nos times brasileiros, né? Às vezes você olha a escalação, a escalação às vezes de 22, 10 ou 11 são estrangeiros, e até mesmo os treinadores, né? Ontem, Fluminense e São Paulo eram 2 argentinos, né? Zubeldia contra Hernan Crespo. E a gente vai ter essa final aí, que é um brasileiro, Felipe Luiz, mas é um português, no lado do palmeirense.